Então agora nós vamos falar de decompositores e detritívoros. Esses são dois grupos que conjuntamente são considerados os saprótrofos. O que são saprótrofos? Eles se parecem muito com predadores porque eles consomem partes de outros organismos, mas essas partes estão mortas. Então é importante a gente salientar o seguinte, gente, esses rótulos de nomenclatura foi criado pelo homem. Então todo organismo ele vai se encaixar num tipo de relação ecológica, de interação ecológica? Nem sempre. Por exemplo, nós temos organismos que eles podem ser herbívoros, depois podem ser carnívoros, podem ser especialistas no início da vida e depois, quando adultos, eles podem ser generalistas, assim como a gente pode ter animais que eram predadores e depois são competidores em outra parte da vida. Mas a gente tem consumo de todo e qualquer tipo de matéria por esses decompositores. E eles auxiliam muito, são os atores principais na geração de nutrientes, no funcionamento de ecossistemas. Então, se nós observarmos, a gente tem diversos tipos de recursos que os organismos têm disponíveis e que geralmente sempre vai ter um animal que vai ser especialista em comer aquele tipo de recurso. Desde que seja uma ecdíse, ou seja, um exoesqueleto, alguns animais mortos, nós temos a carniça, temos também troca de pele de uma serpente. Temos um principal aqui que é a serrapilheira. O que seria serrapilheira, gente? Serrapilheira é tudo aquela camada que é formada no solo pela queda de folhas e galhos. É uma camada extremamente rica em organismos, com uma biodiversidade elevadíssima para alguns locais, como por exemplo a Amazônia. A Amazônia é altamente dependente dessa ciclagem de nutrientes que ocorre aqui na serrapilheira. E aqui nós temos, por exemplo, alguns animais que se alimentam da nossa pele morta, que a gente não enxerga, mas eles estão lá o tempo todo comendo, lá debaixo do nosso travesseiro, comendo os restinhos de pele que a gente solta. Tudo pode virar recurso para outros organismos, até mesmo fezes de determinados organismos. E temos organismos que são extremamente específicos. Se a gente for em algumas cavernas, nós temos organismos que só se alimentam de ecdíse de outro organismo, de outro inseto. O recurso é exclusivo. Isso é muito alterado pelo hábitat. Quanto mais específico o ambiente, o comportamento alimentar do animal, geralmente é um ambiente bem específico também. Qual que é a principal característica dos detritivos e decompositores? Eles não controlam a taxa com que os seus recursos se tornam disponíveis ou se regeneram. Ou seja, eles não controlam o recurso. Eles não podem correr atrás do animal lá e matar o animal. Apesar que temos alguns organismos, que são as exceções a essas classificações, que eles atacam a presa, matam a presa e ficam lá consumindo durante muito tempo, mesmo a presa já morta há muito tempo. A característica principal é eu dependo que o animal ou que o vegetal adoeça, morra, a planta seja atacada e morra para eu poder começar a me alimentar. E qual a diferença entre detritívoros e decompositores? Detritívoros são animais consumidores de matéria morta. Geralmente os detritívoros eles fazem o quê? Degradam, eles cortam em partes o outro alimento e a digestão dele é intracorporal. Os decompositores, bactérias e fungos, como é que eles fazem com a matéria degradada? Eles realizam a desintegração gradual da matéria e liberam energia e fazem a mineralização de nutrientes químicos. Então eles convertem matéria orgânica em inorgânica. Eles convertem a matéria orgânica em água, nutrientes e CO2. Por isso que eles são tão importantes para a gente conseguir manter a vida sobre a Terra. Então eles têm papel fundamental na ciclagem de nutrientes. Se a gente remove esses organismos, que esses detritivos preparam o recurso para os decompositores, aumentam a superfície de contato, fragmentam os resíduos, a matéria orgânica, para que os decompositores façam seu trabalho. Então é importante a gente lembrar que o nosso solo tem que estar rico em decompositores e detritívoros para que ocorra a ciclagem de nutrientes. Porque se o ambiente não fizer, ninguém fará essa ciclagem de nutrientes. Então, não há dinheiro que pague, não há dinheiro suficiente para a gente conseguir repor os nutrientes que são perdidos nesse solo. A gente consegue, por exemplo, corrigir a quantidade de nutrientes adequados para uma cultura, mas a gente não consegue resolver o problema de ciclagem de nutrientes. Por isso que a gente precisa sim manter
essa biodiversidade, que é um serviço ofertado ao homem. O processo de decomposição é acelerado por qualquer atividade que triture e fragmente tecidos. Os detritívoros trabalhando para os decompositores. Então, se a gente observar aqui lá na serrapilheira, como é importante que vocês gravem esse conceito do que é uma serrapilheira. É importante vocês saberem qual que é o valor dessa serrapilheira para muitos ambientes. Para ambientes de solo raso, biomas como a Amazônia, esses biomas são altamente dependentes da serrapilheira. É ali que ocorre a ciclagem de nutrientes, é ali que faz com que os nutrientes fiquem no solo. Por isso que dentro do bioma os solos não são bons, não são produtivos, geralmente eles são utilizados para pasto. A camada de nutrientes ela está na serrapilheira e quando a gente vai fazer uma cultura intensiva, a gente retira essa serrapilheira, então nós estamos retirando a riqueza do solo. O exemplo de decomposição da serrapilheira em tempos e meses, a gente observa que temos compostos que são difíceis de serem degradados, alguns mais difíceis do que outros, e aí a gente tem o trabalho dos detritívoros em decompor esses compostos que animais geralmente não conseguem degradar, ok? E mais do que isso, nós temos uma biodiversidade gigantesca de organismos que fazem esse trabalho. Nós temos animais micros, animais de médio porte e animais de grande porte, considerando que são animais que vivem no solo. Então, de grande porte são, por exemplo, os grandes caramujos. Então, essas espécies, elas são muito versáteis. E essa diversidade de espécies que permite com que a gente tenha decomposição de toda a matéria orgânica presente no solo. Então, se a gente observar nos saprótrofos, na macrofauna, mesofauna e microfauna, ou seja, aqueles maiores, médios e micros, se a gente pegar os macros, eles são altamente dependentes de relação mutualística para digerir essa matéria orgânica. E qual que é o principal local onde há maior decomposição da serrapilheira? Lá, floresta tropical para macrofauna, mesofauna, floresta temperada. Então nós dependemos muito desses decompositores, desses detritívoros para decompor a serrapilheira, e isso é feito numa taxa de tempo muito rápida. Populações de organismos com vidas curtas e atividade intensa podem contribuir mais para as atividades na comunidade, atividade de decomposição, do que as espécies maiores, lentas e de vida longa. Então é importante a gente sim olhar a microbiota do solo e dar importância para essa microbiota. E a decomposição, a gente precisa dessa interação entre decompositores e detritívoros. Só manter um desses dois não será o suficiente para a gente conseguir continuar fazendo com que o ambiente oferte o serviço de ciclagem de nutrientes.